Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente na vida, na casa, no trabalho de cada um de meus irmãos. Deus seja louvado. Deus abençoe aquelas famílias que estão em desunião. Abençoe mais ainda aquela que está unida. Mas não desamparando os que estão desunidos, que quem está feliz não precisa de mais felicidade. A gente precisa pedir ajuda mais para aquele que está infeliz. A gente precisa pedir a Deus todo dia que ajude a família que está em desunião. Eu vou ler hoje Marcos 10, mas antes eu vou ler eu vou fazer uma chamada aqui para vocês prestar atenção. Que bonita essa leitura de Isaías, bem pequenininha. É só um pedacinho. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará a toda a carne, juntamente haverá, e toda a carne juntamente haverá. Pois a boca do Senhor o disse, uma voz clama no deserto. Lindo, não, meus irmãos? Muito lindo. Uma leitura muito linda. Pô, vou ler mais para vocês, mas agora eu estou lendo Marcos, o evangelista Marcos. Agora eu vou falar sobre o matrimônio é indissolúvel. Saindo dali, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O matrimônio é indissolúvel. Saindo dali, foi para o território da Judéia e da Transjordânia. As multidões voltaram a reunir-se a seu redor, e ele, como de costume, de novo, se pôs a ensiná-las. Alguns fariseus, querendo pô-lo à prova, vieram perguntar-lhe, é permitido a um marido divorciar de sua mulher? Jesus respondeu-lhe, o que vos prescreveu Moisés? Eles responderam, Moisés permitiu escrever um documento de divórcio e repudiar. Então Jesus falou, foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés vos deu essa prescrição. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Assim, pois, o homem deixará pai e mãe para unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o homem não deve separar-se o que Deus uniu. Quando voltarem para casa, os discípulos tornaram a perguntar a Jesus sobre isso, e ele afirmou, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra a primeira. Também comete adultério a mulher que se divorciar de seu marido e se casar com outro. Quem abençoa as crianças, Jesus abençoa as crianças. Queriam apresentar Jesus umas crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e lhes disse, deixai vir as minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Na verdade vos digo, quem acolher o reino de Deus como uma criança, quem não acolheu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Em seguida, abraçou-as e abençoou-as, impondo-lhes as mãos. A recusa do rico. Quando ele pôs a caminho, alguém ocorreu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Disse-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus somente. Conhece os mandamentos? Não matar, não cometer adultério, não furtar, não levantar falso testemunho, não repudiar ninguém, não prejudicar ninguém, honrar pai e mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse-lhe, falta-te apenas uma coisa. Vai, vende tudo o que é teu e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essas palavras, ficou abatido e retirou-se triste. Era muito rico. Os ricos e a salvação.
Jesus então olhou em volta dele e disse a seus discípulos: Como será difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus? Os discípulos ficaram assustados com suas palavras, mas Jesus repetiu-lhes: Meus filhos, como é difícil entrar no reino do céu. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram mais atônitos ainda e diziam entre si: Quem pode salvar-se? Olhando para ele, Jesus disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Recompensa dos discípulos. Pedro então começou a dizer-lhes: Nós deixamos tudo para te seguir. Ao que Jesus respondeu: Na verdade vos digo, ninguém deixará casa, ou irmãos, irmãs, ou mãe, pai ou filhos, ou terra por causa de mim e do Evangelho, sem que receba já agora, nesta vida, o centíplo em casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e terras, no meio de perseguições e no século futuro, a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. A caminho para a glória. Foram até ele Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e lhes disseram: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Respondeu-lhes: Que queres que vos faça? Conceda-nos dizer: sentar-nos, um à tua direita e outro à tua esquerda, em tua glória. Jesus respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Sois capazes de beber o cálice que vou beber, ou de ser batizado com o batismo que vou ser batizado? Eles lhe responderam: Somos. Jesus lhe disse: Bebereis o cálice que eu vou beber e sereis batizado com o batismo que eu serei batizado. Mas sentar-se-á à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim concedê-lo. Esses lugares pertencem àqueles os quais foram preparados. Os outros 10 que haviam ouvido tudo indignaram-se contra Tiago e João. Chamando Jesus lhe disse: Sabeis que aqueles que são reconhecidos como chefes das nações as denomina e que seus líderes as tiranizam. Mas entre vós não deve acontecer isso. Ao contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós será o escravo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para resgatar a multidão. Cura do cego Bartimeu. Chegaram a Jericó, quando eles ainda saíam de Jericó com seus discípulos, e enorme multidão estava sentada à beira da estrada, pedindo esmolas. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, quando soube que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam, mandando que se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Tem confiança, levanta-te, ele te chama. Ele jogou para o lado o manto, deu um pulo e veio até Jesus. Que queres que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. Disse o cego: Mestre, que eu recupere a vista. Vai, disse-lhe Jesus, tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a enxergar e foi seguindo a Jesus pelo caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse foi o capítulo 10 do evangelista Marcos.